Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, fortes e firmes para mais um dia de aprendizado. Eu sou a professora Eli, espero que vocês lembrem de mim e hoje nós vamos aprender sobre o texto legal normativo, algumas linguagens utilizadas, como a linguagem formal, informal, técnica e científica, oração e períodos simples e compostos. Vamos iniciar nossa aula? O que é o texto normativo? O texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Ele destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. O texto normativo, ele utiliza uma linguagem objetiva, simples e clara. E essa linguagem é a linguagem formal. Ele pode ser dividido em artigos, capítulos e seções, dependendo do tipo de texto e do tipo de lei que será criada. Vocês lembram do regimento escolar? Quase todas as escolas elaboram e socializam o regimento escolar no início do ano letivo. Nesse texto normativo, há direitos e deveres de vocês, estudantes, de nós, professores, e de todos os funcionários da unidade escolar. Ele é o texto que regulamenta normas e regras a serem seguidas pela unidade escolar para que, durante o ano, seja um ano organizado. Mas existem outros tipos de textos normativos, como as constituições, os códigos penais, declaração, requerimento, relatórios, atas, contratos, estatutos. Lembrando que o objetivo de todos esses textos normativos é instituir regras, normas a serem seguidas. No material disponível na plataforma Homeschool, vocês vão ler um estatuto. Esse estatuto é para ser lido e interpretado. O estatuto que tem nesse material fala sobre leis criadas para a igualdade racial. Então vamos ver o primeiro parágrafo? Diz assim, título 1, disposições preliminares, artigo 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Observem que esse estatuto ele tem o título e o primeiro artigo. Essa é a característica dos estatutos. Normalmente eles são divididos em título, capítulo, seção, subseção, artigo, parágrafo, inciso, alínea e item. Os incisos sempre são ordenados por algarismos romanos. Mas vamos relembrar as linguagens? Nos textos normativos, eu já disse que nós utilizamos a linguagem formal, porque é um texto que vai dizer sobre regras, sobre normas. Como é um texto de domínio público que todos vão ler, ele tem que ter essa linguagem clara, objetiva, que é a linguagem formal. Mas existem outros tipos de linguagem. Nós temos aí um quadro explicando a diferença da linguagem formal e informal, que vocês já estudaram, mas não custa nada relembrar, né? O que se caracteriza da linguagem formal? A linguagem formal caracteriza por ser uma linguagem que obedece à gramática e aos padrões da língua. Ela é uma linguagem organizada e cuidada, por isso que ela é adotada nesse tipo de gênero textual, nos textos normativos. A linguagem informal caracteriza-se por conter expressões utilizadas na linguagem oral, de forma descontraída, sem preocupação de obedecer às normas gramaticais. É uma linguagem mais livre e espontânea, como é o caso das gírias, que eu sei que vocês gostam de utilizar. Outro tipo de linguagem que temos é a linguagem técnica. A linguagem técnica é constituída por palavras relativas a determinada profissão.
Então, a linguagem técnica, ela vai se direcionar a determinada área do conhecimento. Observe a imagem que vocês têm nesse slide. Vocês têm o ambiente de um consultório médico, em que o paciente tem um pontinho de interrogação porque ele não entende todos os termos técnicos que o médico que estudou, para se tornar médico, que ele utiliza para definir alguma doença. Olha aí o que ele fala. É uma rinite com cefaleias, é uma rinorreia importante. E aí o paciente aparece com esse ponto de interrogação. Porque normalmente a linguagem técnica utiliza expressões de determinada área. Então a pessoa tem que ter conhecimento, tem que se aprofundar mais para entender. Outro tipo de linguagem é a linguagem científica. Ela é uma linguagem utilizada no contexto da ciência que busca a descrição fidedigna do fenômeno descrito ou estudado, assim como a comunicação clara entre os cientistas e os profissionais. Observe a imagem do cachorro que nós temos aí. Vocês têm abaixo a linguagem científica. Na linguagem comum, na linguagem formal que nós utilizamos, nós chamamos esse animal de cachorro ou cão. Mas na linguagem científica vai aparecer o nome científico dele, que é normalmente na linguagem latina, para os animais e plantas. Olha aí do cachorro, Canis lupus familiaris, que é uma linguagem latina. Os cientistas geralmente utilizam a linguagem latina para definir animais, plantas, porque a linguagem latina é ela que originou a nossa língua, a língua portuguesa. Vamos ver o que é oração e período? Esse é um assunto que também está no bloco de aulas. Além de perguntar sobre o tipo de linguagem a partir do gênero normativo que nós estamos estudando, também tem perguntas para vocês identificarem nesse gênero normativo se tem oração ou período ou se acontecem as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos relembrar o que é oração? A oração, ela é um enunciado organizado em torno do verbo ou de uma locução verbal. Vejam aí o exemplo nesse slide. Devemos lutar pelos nossos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Observe o que está grifado, devemos lutar, que é uma locução verbal, porque aparece dois verbos. Quando aparece um verbo só, a gente tem um verbo. Quando aparece dois verbos, é uma locução verbal, ok? E o período? O período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. Para você entender o que é período, você tem que compreender o que é uma oração. Para compreender a oração, a gente volta lá ao estudo de verbos. Se você não está recordando o que é verbo, tem que pegar os livros didáticos, a gramática, os seus cadernos, que eu sei que tem muito exercício sobre isso. Verbo é aquela palavra que exprime ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele pode ser conjugado, ele pode aparecer em forma de locução, que é o que a gente viu antes, e existem várias outras formas. Mas vamos voltar aqui ao período. O que é o período? O período é um enunciado constituído de uma ou mais orações. Vamos ver o exemplo retirado lá do texto normativo? Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial. Nesse período aí, nós temos um verbo, institui. Se aparece um verbo só, o período é chamado de período simples. Olha o segundo exemplo. Essa lei institui o Estado da Igualdade Racial e garante à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. Olha, é um período mais extenso e ele aparece dois verbos, institui e garante. Quando o período apresenta dois ou mais verbos, ele é denominado de período composto, ok? Vamos relembrar? Período simples, um verbo. Período composto, dois ou mais verbos. No material que está disponível na plataforma,
tem uma proposta de leitura e produção textual. Essa proposta de produção textual é uma proposta de pesquisa. Vocês vão pesquisar o que é o Estatuto e qual é a sua função. Nós observamos e lemos um trechinho do Estatuto que está lá no material, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e observamos que ele vai criar leis para proteger as pessoas negras. Mas existem outros estatutos, então nessa pesquisa vocês podem pesquisar outros estatutos que são vigentes e que têm força de lei no nosso país. Vocês vão apontar quais são as suas finalidades principais. Não precisa copiar tudo do estatuto, viu? Porque o estatuto é um texto muito longo, ele vai ter muitas regras, muitas normas. Leiam um pouco e escrevam só o que vocês entenderam daquele estatuto, qual é a sua função e qual é a sua finalidade, ok? Como exemplos, nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Estatuto do Idoso. Vocês podem pesquisar qual é a função, algumas normas, leis que tem lá que protegem tanto a criança e o adolescente no ECA, quanto o idoso no Estatuto do Idoso. Combinado? Então, vamos rever o que vimos nessa aula? Como eu disse a vocês, vamos fazer uma técnica que é chamada de mapa mental. Eu utilizei o quadro para colocar um resuminho do que nós estudamos. Então, peguem o caderno de vocês, uma caneta e façam as anotações. Para quando vocês forem acessar o material na plataforma ou pegar o material impresso na unidade escolar de origem de vocês, vocês já terem algo anotado sobre o assunto e facilitar a compreensão e a resolução dos exercícios. Combinado? Hoje nós estudamos sobre o gênero textual, texto legal ou normativo. Nós vimos que ele atua no campo de atuação da vida pública, porque ele é um texto de domínio público que todos vão ter acesso. Ele contém regras, normas e preceitos. Essas regras, normas e preceitos objetivam a regulação mútua de comportamentos de determinado lugar, de determinada atividade. E como exemplos, eu falei do regimento escolar um pouco, mas nós temos as constituições, os códigos penais, os estatutos, as declarações, as atas, os requerimentos e outros tipos de textos. Nós estudamos também sobre as linguagens. Nós vimos a diferença entre linguagem formal, informal, técnica e científica. A formal é a linguagem utilizada nos textos normativos, porque é uma linguagem clara, objetiva e que segue as regras gramaticais. A linguagem informal é uma linguagem mais espontânea, baseada na fala, em que você pode apresentar gírias. Não é adequada para esse tipo de gênero que nós estamos estudando hoje. A linguagem técnica e científica pode aparecer, sim, nos textos legais e normativos, dependendo do assunto que será abordado. Lembrando que a linguagem técnica, ela contém termos técnicos de determinadas áreas do conhecimento e a linguagem científica corresponde à descrição fiel de algum termo, que utiliza muito a do latim, como vimos no exemplo do nome do cão. Também aprendemos nessa aula sobre oração e período. Mas o que é a oração? A oração é todo enunciado organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Por exemplo, estudei muito nesta aula. Nós temos o verbo estudei, então é uma oração com um verbo. O período, ele apresenta uma ou mais orações. O período ele pode ser dividido em período simples ou período composto. Esse exemplo que eu dei, estudei muito nessa aula, é um período simples, porque apresenta uma oração, um verbo. Agora, se eu der outro exemplo, estudei e aprendi muito nessa aula,
é um período composto porque apresenta 2 verbos e 2 orações. Estudei e aprendi. Ok? Chegamos ao final de nossa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o texto legal e normativo, alguns exemplos que eu dei, qual a linguagem utilizada, a sua estrutura, que tenham aprendido sobre os tipos de linguagem, a diferença entre a linguagem formal, informal, técnica e científica e sobre oração em período. Vamos ver uma frase final? A leitura é para o intelecto, que o exercício é para o corpo. Então, leiam sempre e façam os exercícios propostos na plataforma Homeschool ou no material impresso que vocês pegarão na sua escola de origem. Um abraço e até breve!